Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, o profeta Isaías. Dando continuidade ao nosso estudo, ainda no livro de Isaías, considerando o tema que temos levado à frente por último, que é Deus de Israel é único e Ele salvará Israel. Estamos vendo desde o capítulo 40 este tema, considerando que no livro de Isaías não existe uma sequência de assunto em ordem, não existe uma sequência cronológica dos fatos, pelo que estamos correndo o livro, observando as mensagens que existem. E agora, desde o capítulo 40, estamos vendo constantemente a afirmação do próprio Deus de que Ele é Deus, Deus único, não há outro. E como Deus, Ele determinou a salvação de um povo que irá morar com Ele na eternidade. Este povo é Israel, e Ele diz: Israel vai ser salvo. Em meio a toda a história do tempo dos reis, tempo que o povo desviava terrivelmente de Deus, a palavra de Deus continuava firme: eu vou salvar um povo que será numeroso como as estrelas do céu, e que habitarão com Ele na eternidade. Se tudo aos olhos vistos parecia ser contrário, impossível, um povo rebelde e inclinado à idolatria, entretanto Deus continua afirmando: Ele é Deus e Ele vai salvar um povo. E estamos na continuidade deste assunto. E tendo Deus falado sobre isso, vimos nos capítulos anteriores, mesmo no capítulo 54, onde interrompemos o estudo anterior, de que Deus chama Israel como sua esposa, numa ligação à semelhança de um casamento, e que essa esposa, que até então parece estéril, não gera filhos para a salvação, entretanto Deus promete que irão se multiplicar de uma forma tremenda, que eles mesmos, a nação de Israel, vai dizer para si mesmo no seu pensamento: quem me gerou é estes? E multiplicará à esquerda e à direita. É Deus fazendo vir muitos para serem da nação de Israel o seu povo, o povo que ele salvava. E assim sendo, capítulo 55, continua Deus falando, e no convite à salvação, os 3 primeiros versos, ele diz: ó, vinde todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. É a promessa de Deus, é o Senhor proclamando de uma forma extensiva: todos aqueles que têm sede, pode chegar a Ele, pode vir a Ele, incline os ouvidos, ouçam de Deus os seus estatutos, os seus mandamentos, façam com Ele um concerto. Este concerto será perpétuo, nas beneficências de Davi, no sentido daquilo que Davi representa: o Messias, o libertador, o redentor, o salvador, o remidor de Israel. É o que Deus está falando. E a palavra continua no verso 6 e versos seguintes: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto.
deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então são essas palavras que Deus vinha colocando para Israel. E continua Deus falando que o que ele projetou, versos 10 e 11, certamente ele realizará. E o que confia nele, que nele espera, em paz sairá e em paz será guiado. Esta é a promessa de Deus. E lembre-se do quadro em volta: as 12 tribos arruinadas. E aparentemente, talvez como a mesma palavra do profeta Elias, não tem ninguém que busque a Deus. Elias dizia: só tenho eu, só sobrei eu nesta geração, de 10 tribos de Israel. Mas entretanto, conforme Deus falou para Elias, continua a mensagem, que tem um povo, 7.000 joelhos que não se dobraram diante da idolatria. Então Deus tem os seus, Ele conhece os que são dele, ainda que os olhos humanos não possam ver, Ele conhece, e diz que serão uma grande nação morando nos céus. Capítulo 56, portanto, dando sequência ao nosso estudo, a palavra de Deus é uma exortação a perseverarem no caminho dele. Assim diz o verso 1 e 2: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Bem-aventurado aquele que, mesmo com tudo em volta desviado de Deus, persevera em servir ao Senhor, a evitar todo tipo de mal. E Deus continua falando, verso 3 e 5, em particular Deus fala da salvação do estrangeiro e do eunuco estrangeiro. Observe outra vez a promessa de Deus, que Ele vai salvar um povo que não o conhece, Ele vai salvar, ainda que aqueles que o conhecem não estão sendo fiéis. Ele tem um povo que ainda não o conhece, mas que vai se chegar a Ele e vai ser salvo. Assim, no verso 3 do capítulo 56, Deus diz: e não falhe o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor, dizendo: de todo me apartará o Senhor do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Aí quebra-se aquela ideia de uma descendência carnal. O estrangeiro não diga isso, que está cortado do Senhor. Nem aquele homem que não teve capacidade ou possibilidade de formar uma família, os eunucos, aqueles que não geraram filhos. Mas Deus diz: não digam que são árvores infrutíferas, estéreis, porque a obra de Deus é grande na vida de todo aquele que se aproxima dele, Deus. Assim, continua no verso 4, Deus dizendo, primeiro, a respeito dos eunucos: porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam o meu concerto, também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar, um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Entre os homens em que há entendimento era de que era
bênção de Deus, os que geravam filhos e formavam famílias e descendência. Para o eunuco era uma tristeza, sendo estéril, não podendo gerar filhos, então, que tenho eu? Mas Deus diz, se servir ao Senhor, terá um nome eterno, um nome que é maior do que da geração de filhos e filhas. Quantos que geram e perdem esses filhos em própria vida? Perdem na morte, perdem na falta de comunhão, de obediência, em filhos que desonram os seus pais, que são uma tristeza. Então não é bem isso que é o que satisfaz a alma do homem. E Deus diz, Ele é aquele que vai preencher o vazio daquele que se considera como estéril. Deus vai fazer o seu nome ser grande. Ainda diz o verso 5, melhor dizendo, verso 6, falando agora dos estrangeiros, e aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para o servirem e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aí está claro, muito claro. Precisamos deixar daquela ideia de exaltar um povo que está na Palestina, que tem nome de povo israelita, judeu. Não, judeu é aquele que serve ao Senhor Deus. Muitos que se dizem ser de Deus não são, mas aqueles que, conforme a palavra, andam nos seus estatutos, nos seus mandamentos. É a palavra dos profetas na antiguidade. Esses são o Israel de Deus. Conforme Oséias, dentro do nosso estudo dos livros dos profetas, já vem considerando de que ele vem aos seus e os seus não o recebem, mas a todos aqueles que o recebem, a estes ele faz serem o seu Israel, o seu povo. A mesma palavra do Evangelho de João, no capítulo 1, veio para o que era seu e não o receberam. Mas a todo aquele que o recebeu, a esse é chamado Filho de Deus. Muito melhor nessa compreensão de filiação de Deus do que apenas um povo de Deus. Algo muito mais que Deus foi revelando aos poucos. Seguindo, passando ao capítulo 57, tem algumas considerações em meio às adversidades da vida, que naturalmente muitos poderiam estar vendo e citando e não compreendendo. Deus diz assim pelo profeta Isaías, verso 1 e 2, perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Ele entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Aí está, aquilo que o Salmo 63 também considera, e outros lugares da Sagrada Escritura também colocam, a respeito de que, olhando-se para os ímpios, parecem prosperar, e os justos são como que atropelados na carreira dos que se dão a cobiça e a maldade. Mas Deus diz assim, dessa forma, não há quem considere. Seria Deus um Deus injusto, deixando aqueles que esperam nele serem assim levados desta forma? Não, aqui está a explicação, são levados antes do mal, vão estar descansando, aqui diz, nas suas camas, mas não é cama na verdade de um leito, num quarto, na verdade é na sepultura, na morte, até que passe toda a obra de Deus na face da terra e possa desfrutar da ressurreição do último dia e comparecer diante de Deus para a eternidade. Observem, muitos morrem cedo, sendo justos. Que bom, já estão livres
da maldade que sobre eles naturalmente estaria para vir. E a palavra continua no verso 15, que o nosso Deus se faz referência a si mesmo desta forma, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e sublime lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ele é Deus, tremendo, tremendo. Mas o seu olhar e a recompensa está para aqueles que são contritos, e a sua operação é para fortalecer os abatidos. Então, não vão olhar e julgar as coisas pelo que os nossos olhos veem. Temos que firmar na palavra de Deus. Há uma recompensa para os justos. Há uma recompensa. É a palavra que Isaías já disse antes. Dizei aos justos que bem lhes irá. Dizei aos ímpios que mal lhes irá. Tanto que nesse capítulo 57, voltando ao verso 3, Deus faz referência agora, numa situação contrária, aos ímpios. Quando diz no verso 3, mas chegai-vos aqui, vós, filhos da agoreira, semente de adultério e de prostituição, de quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? E o Senhor vai falando dos ímpios. E no verso 20 e 21 do capítulo, o verso 20 e 21 do capítulo 57 conclui assim: mas os ímpios são como a onda do mar bravo, que se não pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Parecem prosperar, mas não têm paz. E o seu fim, diga-lhes, mal lhes irá. Muito bem, continuando essa sequência de fatos, vão notando que Deus não está deixando de fazer juízo. Ninguém vê o justo em meio às 12 tribos de Israel tão desviadas, mas Deus fala aos justos, e aquele que ouve a sua palavra entenda que Deus está trazendo uma consolação, uma promessa. Então, lembremos da palavra, não é aqui o lugar do vosso descanso. Persevera, persevera. Pode ser até recolhido antes, mas é para bem dele mesmo. Capítulo 58 continua. Verso 1, 2 e 3, Deus faz menção daquilo que se deve dizer a um povo que se considera justo. Verso 1, 2 e 3. Clama em voz alta, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Observe essa palavra. Primeiro Deus manda anunciar a transgressão. Verso 2. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Paremos. É uma coisa que precisamos estar para ela bem atentos, porque essa normalidade de vida religiosa pode não ser suficiente, como Deus está falando dos israelitas, porque sendo idólatras, sendo adúlteros, injustos, roubadores e tanta coisa a mais, entretanto não deixavam de ir ao templo e fazer nome do Deus Jeová,
de apresentarem sacrifícios, holocaustos, e de jejuarem e tudo mais, achando que eram justos, fazendo coisas erradas, mas porque tinham uma forma de vida religiosa, então está tudo bem, somos justos. Não eram. Deus falou no verso 1: clama, levanta a voz e anuncia a transgressão do meu povo. Acham-se justos, buscam a Deus, mas estão totalmente fora do projeto de Deus, da justiça de Deus. E Deus fala, jejuam, verso 4: eis que para contendas e debates jejuais, e para dares punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Jejuo, mas muitas vezes é na contenda. Quantos na vida religiosa fazem orações, fazem isso, fazem aquilo, como que obras boas, coisas tidas como justiça ou virtudes, mas muitas vezes para se medir com o outro e se achar melhor, mais santo. Condena o outro por aquilo que ele faz e ele toma como justiça, sem na verdade conhecer o coração do outro, que pode até ser melhor do que ele. Por isso que essa palavra diz: jejuais para dares punhadas impiamente. Não jejue assim, não faça ouvir a sua voz no alto desse jeito, não. E o Senhor continua explicando, verso 5: seria este o jejum que eu escolheria? Que um homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Teria Deus prazer em que o homem passe fome? Vamos falar dessa forma? Se o homem tiver quebrado, faminto, magro, Deus está satisfeito. Ué, não é isso. Não é isso. Que o homem esteja com vestes rasgadas e com cinza na cabeça, sentado no pó, não é isso que Deus quer. O que é que Deus quer? Aí Deus vai falar no verso 6: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Ou seja, não oprima ninguém, não faça isso. Verso 7: porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, e recolhes em casa os pobres desterrados, e vendo um nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Amar o próximo como a si mesmo. Observe como que Deus fala o que é a justiça, o que é próprio do povo que ele aprova como povo seu. Aí Deus fala: se isso for feito, verso 8, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Que palavras bonitas, como Deus orienta claramente. Não adianta dizer amar a Deus, amo a Deus. Depois João, na sua carta, vai dizer: se não ama o próximo a quem vê, como amará a Deus a quem não vê? Então, nossa justiça, cuidado. Pode ser só aparência nossa, no nosso auto-julgamento, nos beneficiando, sendo muito parciais. Aprovamos a nós mesmos e achamos os outros condenáveis. Mas Deus o analisa e vê. E aquilo que faz o homem ser justo
pelo menos nesta ordem: amar o próximo como a si mesmo. Não mudou. Por isso que temos no Novo Testamento dizendo: se há alguma lei, tudo se resume nisto: ama o próximo como a si mesmo. Continua a palavra também em versos seguintes, verso 11: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Aí está. Esse é o jejum que Deus quer. Não é o deixar de alimentar, não é o deixar de dormir. Estas coisas têm o seu valor, como renúncia à busca de Deus, mas essa busca de Deus sem as outras não vale nada. Não estamos dizendo que não vale o jejum, que não vale a vigília, vale. Mas se essas primeiras coisas forem seguidas, se fizermos toda a penitência que possa se imaginar, como que buscando a Deus, e não houver em nós justiça, equidade, misericórdia, não, Deus não aceita. Estamos inúteis, derramando lágrimas diante de Deus e reclamando: por que o Senhor não ouve? Ele não ouve o quê? É o primeiro verso. O povo está em iniquidade, o povo está em transgressão e não entende os seus pecados e julga-se justo. Passando à frente, um capítulo 60, ainda dentro da mensagem que Deus vai salvar o seu povo Israel, sendo Jerusalém a sua capital e figura da vida eterna, da cidade de Deus e também da nação de Israel no sentido espiritual. Fala o Senhor no capítulo 60 por Isaías da glória de Jerusalém, quando diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Para quem olhasse Jerusalém naquela época, meu Deus, cidade sempre sitiada, sempre bombardeada, no ataque dos inimigos e cheio de idolatria. Mas Deus está falando de uma Jerusalém celestial, na qual Ele estava, na verdade, trabalhando, e que teria esta glória toda. No verso 15 desse mesmo capítulo, também verso 16, fala da excelência desta cidade, quando diz: e em vez do desprezo e do aborrecimento a que foste votada, de modo que ninguém passava por ti, porém em ti uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração, e mamarás o leite das nações, e te alimentarás aos peitos dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, o possante de Jacó. É Deus o Salvador. Naquele tempo, quando estivermos na Jerusalém celestial e vendo a multidão dos povos e nações espirituais vindo ao Senhor prestar-lhe honra e adoração e ações de graças na Jerusalém celestial, aí todos vão reconhecer a obra que Deus fez, que Ele de fato é Salvador, que Ele é forte na sua atuação em Israel. Capítulo ainda 60, verso 19, continua a palavra a dizer: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão.
e todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo, um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo farei prontamente. E observe o dia eterno. Um dia que não passa, é um dia eterno. Hoje nós temos o sol, que no seu ciclo faz com que haja noite, dia, dia, noite, isso se sucedendo. Mas Deus fala já de um lugar onde não haverá sol, não haverá lua, onde Ele é o resplendor, a claridade dessa cidade, e um dia que não se põe. Aí, para quem ainda está preso ao sábado da folhinha, chegamos ao sábado de Deus, que é o dia eterno. Mas se nós hoje estivermos na luz, como Ele na luz está, para nós já é o dia eterno, já é o sábado que Deus quer que nós venhamos a alcançar. Por isso, observem bem a ideia do sábado, que sempre cita, e muitos se preocupam com a folhinha, tirando dia, chegou o sábado, passou o sábado. Não, é o dia eterno na luz de Deus, que pode ser hoje mesmo. Se vós estiveres na luz, como na luz está. Pronto, já alcançamos o sábado espiritual, o sábado do nosso Deus. E observe que essas palavras são exatamente aquelas palavras que estão em Apocalipse. Muitos destacam a palavra de Apocalipse em capítulo 22, verso 5, mas já estão aqui em Isaías. Não é Velho Testamento, é a mesma palavra de Deus, que o Senhor sempre trouxe às gerações na face da terra. Dando sequência, capítulo 62, primeiros versos, ainda falando da glória de Jerusalém, da cidade celestial, diz o Senhor: por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a tua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efizibá, e a tua terra Beulá. Efizibá, porque o Senhor se agrada de ti, e Beulá, porque com a tua terra o Senhor se casará. Palavras que falam de que Deus vai se agradar do seu povo, diferentemente daquela época, em que a ira dele estava levantada contra a nação de Israel. Mas chegaria um tempo em que Deus se agradaria do seu povo, não o povo carnal, descendência carnal, numa terra aqui, não, é um povo espiritual na terra celestial, Jerusalém, num alto monte. Continua a palavra falando desta forma gloriosa. Observe bem todas essas colocações, chamando a nação de Israel casada. Aí está aquilo que sempre temos dito. Costume de muitos chamar a igreja de noiva. Não, no tempo da graça, Deus chama de casada, e os seus filhos se multiplicam grandemente. Muitos não têm entendido, confundindo a pureza espiritual de Israel espiritual da igreja com a virgindade física. Não, a mulher casada continua sendo pura em todo o tempo que se reserva para o seu marido. Assim a nação de Israel, que poderia ser num tempo namorada, noiva ou casada, que é a palavra de Isaías, mas ainda estéril, agora multiplicaria em muitos filhos. Por isso que Deus sempre fala casada, gerando muitos filhos. E o apóstolo Paulo é um exemplo. Ele entendeu o que era a igreja. Ele disse que tinha dores
de parto, querendo trazer muitos ao conhecimento de Cristo Jesus. Então a igreja não é noiva, a igreja é esposa, é casada. Esse é o projeto de Deus. Tanto que a igreja com Cristo Jesus faz um corpo, sendo ele, Cristo Jesus, a cabeça. Se ele é a cabeça do corpo, e se são um, se há uma unidade, já há o casamento. Por isso que Paulo, em Efésios capítulo 5, compara o casamento com a relação de Cristo e a igreja, ou Cristo e a igreja com o casamento. Porque esse é o sentido, união, um corpo em espírito, gerando filhos para a salvação. Continuemos nessas palavras de Isaías. Estamos lendo no capítulo 62, estas palavras todas. Verso 5 confirma ao dizer: porque como um jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Ainda que a palavra aqui seja noiva no final, observe no princípio: o jovem se casa com a donzela. Continua a palavra dizendo, versos 6 e 7: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha Jerusalém para louvor na terra. Então os mensageiros de Deus não podem calar. Ainda que tudo parece perdido, como Elias achou que estava tudo perdido, seu trabalho foi em vão, não haja silêncio, porque a obra que Deus tem a fazer certamente se fará. Então não haja silêncio, publique-se as coisas que Deus tem prometido fazer, e como prometeu fazer, certamente o irá concluir. Continuando aí no capítulo 62, o verso 10 até 12, Deus diz ainda: passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o teu galardão, ou o seu galardão, e a sua obra diante dele, e chamar-te-ão povo santo, os remidos do Senhor, e tu serás chamada procurada, cidade não desamparada. Aí está a colocação da parte de Deus, quando também se diz: se Deus é pelo seu povo, quem é contrário? Quem o poderá julgar? É o povo santo de Deus, porque por Deus foi justificado. Capítulo 64, Isaías 64. Dentro dessa operação toda de Deus, observe que o homem não faz nada. Quem faz tudo é Deus. E quantos tropeçam como sendo pela obra, esquecendo que é pela fé? Porque quanto à obra, é de Deus, é Deus quem faz. Então somente creiamos naquilo que Deus propõe para nós, ou executa para nós. No capítulo 64, verso 4, uma palavra que encontramos em Deuteronômio: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Não há glória no homem pela sua salvação, é Deus quem move, amassa e molda o barro. É Ele quem faz tudo isso. Nós temos que descansar, nos entregar, ser como massa dócil diante dos seus dedos. Ou a palavra: hoje só ouvi a sua voz, a voz do Espírito de Deus, não endureçais os vossos corações. Porque, quanto a nós, verso 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha,
e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Então, de nós mesmos, coitados de nós. Nossas justiças são trapos de imundície. É a palavra que Paulo, de certa forma, disse lá em Romanos 7, dizendo-se: sou carnal, mas a lei espiritual, o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, acabo me achando fazendo este mal. Então é um mistério. Mas se esperarmos em Deus, confiarmos em Deus, deixarmos na mão de Deus, tudo isso será vencido. É Deus operando em nós. Tanto que no verso 8 e 9 há um clamor da alma que quer a Deus e sente-se fraca diante da justiça de Deus, ou vendo as suas fraquezas. Diz o verso 8: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. É um clamor de quem já entendeu, já compreendeu a sua miséria. O que fazer? Que nem aquele publicano, entrar na casa do Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E não sermos como o fariseu que dizia grandes coisas a seu próprio respeito, e saiu do templo vazio como entrou. E o publicano, na verdade, lamentando a sua miséria, saiu abençoado, justificado. Continuando, capítulo 65, no verso 1, observem sempre essa contrariedade. Deus diz: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Olha aí, muitos dizendo ser de Deus, ou mesmo chamado por Deus, Deus olhando. Por isso que no verso 2 está escrito: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Verso 3: povo que me irrita diante da minha face de contínuo. E segue. Então há um povo que diz ser de Deus, ainda que Deus o tenha chamado, mas não está acompanhando aquilo que Deus espera dele. Mas há outros que estão clamando por ele, e Deus vai salvá-los. Observe aquela expressão: muitos chamados, poucos escolhidos. O ser chamado é uma bênção, mas ser chamado e não andar em conformidade com o Senhor é um perigo. Continua a palavra falando a respeito daqueles que o Senhor certamente vai a eles se apresentar. Volta ao verso 1 do capítulo 65. Fui buscado pelos que não me perguntavam, ou que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Mesma palavra de Oséias capítulo 1. Aí vamos para o verso 17, quando temos a palavra do Senhor dizendo ainda: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Aí está, Deus vai fazer a obra, Deus tem prometido. E no verso 24 e 25, renova a Deus as promessas, e será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi,
e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Voltando à mesma expressão do capítulo 11, o reino do Messias será de paz. Mas não pensem em leões, não pensem em animais ferozes, misturado com o gado doméstico, não. A palavra diz a respeito das almas transformadas. Deus não está tratando de animais, é de homens, que na sua natureza poderiam ser selvagens, terríveis, como serpentes astutas e venenosas, mas Deus vai transformar para que haja paz no seu santo monte. Continuando esta palavra, estamos no capítulo 65, mas assim como Deus fala dos que são justos que terão tudo isso, de vez em quando Deus fala do ímpio. Assim no verso 11 e 12, diz: mas a vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna ou riqueza, e que misturais vinho para o destino, também vos destinarei a espada, e todos vos curvareis, ou encurvareis à matança, porque chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizeste o que é mal aos meus olhos, e escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. Aí está a rejeição. Chamados, mas não podem ser escolhidos. Chamados sim, mas não ouve ao Senhor. Observe que essa expressão é como aquela que está em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Finalmente, no capítulo 66, confirma-se a expressão de que não há mérito em nós. Verso 1 e 2 se diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo de meus pés. Que casa me edificareis vós? Pergunta a Deus. E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Deus continua confirmando: aquele que tem um coração quebrantado diante de Deus, aquele que diante de Deus não se orgulha, não se coloca como sendo algo, em soberba, em presunção, para esse Deus está voltado. Mas aquele que se exalta, fala uma mentira diante de Deus, porque não é nada, é transgressor. Continuando a palavra, verso 8 e 9. Quem jamais ouviu tal coisa? Uma pergunta que Deus faz. Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Olha aqui, irmãos, qual o sentido disso? O que Deus quer dizer com esta palavra? Que a obra que Deus vai fazer, Ele vai fazer. E para Ele vai ser como num dia. Vai ter uma multidão. Observem que quando Jesus, na verdade, morria pelos nossos pecados, se colocava como uma propiciação pelas nossas iniquidades, Ele extinguia o pecado de todos aqueles que no passado creram na promessa, daqueles que o ouviram e creram, e daqueles que ouviriam a sua mensagem e creriam no chamado dia da salvação. O tempo que alguns dizem dispensação da graça. Por isso que em Coríntios capítulo 6 se diz: eis aqui hoje o dia aceitável, eis aqui hoje o dia
da salvação. Para nós está passando quase 2000 anos, mas para Deus é um dia em que Ele está trazendo a salvação. Ou seja, Ele enviou o seu Filho amado Jesus, o nascido da igreja, Israel espiritual, Apocalipse capítulo 12, aquele que há de reger as nações com vara de ferro, é o primogênito, o primeiro de todas as coisas. Mas ele abrindo a madre, fecharia a madre? Não, não e não. Uma vez vindo o primogênito, muitos seriam gerados para a salvação. Por isso que observe bem, nós estamos no tempo da salvação. Jesus foi a abertura desse processo. Em Cristo Jesus, Ele é a porta, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida, Ele é tudo para nós. Deus não iria cessar de gerar, de jeito nenhum. Começou, agora é salvação, para todos que creem. É a palavra que Isaías disse: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra. E a palavra de Jesus: todo aquele que nele crer, não será condenado, mas terá a vida eterna. Ainda na sequência, no verso 18, só a primeira parte, diz a palavra assim: porque eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Deus diz: o tempo vem, continuemos, em que juntarei todas as nações e línguas e verão a minha glória. Verso 23, e será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Observa a multidão dos que estarão transitando pela Jerusalém celestial. Olha aí, multidão vindo em festa, ou para fazer festa ao Senhor. Desde um sábado a outro sábado, mas não tem dias, é um sábado só, é um dia só. Então é uma coisa o quê? Contínua, o fluxo daqueles que vão estar servindo e buscando ao Senhor com adoração e ações de graça, de contínuo, de contínuo. As portas da Jerusalém celestial nunca mais se fecharão. Agora, se tudo isso é palavras que Deus está dando de consolo para Israel, para aquele que nele confia, não era só para aquela época de Isaías, mas é para todas as gerações, é um modelo para nós. Vemos, a promessa de Deus é firme. Estamos a 2.700 anos depois de Isaías. E o que Deus falou, Ele tem executado dia após dia. Agora, é um particular. Quanto aos ímpios, encerra Isaías dizendo: e sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Todos aqueles, como que não há ideia, que forem ao Senhor, verão sempre o lago de fogo e enxofre ardendo para sempre, testemunho do fim de todos que foram ímpios, de todos que foram desobedientes à palavra do Senhor. Então observe, é um alerta. Servir ao Senhor, a vida eterna é de glória. Mas se não servir ao Senhor, vai prestar somente para servir de modelo de condenação, porque o seu lugar será no lago de fogo e enxofre que arde para sempre. Aqui não fala que é lago de fogo e enxofre que arde para sempre, aqui fala fogo não se apagará. É lá em Apocalipse que diz lago de fogo e enxofre. E assim encerramos este estudo do livro de Isaías e vamos retornar ao estudo do livro de Reis, Segunda Reis, para vermos a sequência dos reis e que estas palavras dos profetas, por último agora Isaías e antes Joel, Oséias, Miqueias, Amós, certamente vão ter cumprimento. E vamos entrar no livro de Reis para relembrar os reis que reinavam na época desses profetas: o rei Peca,
penúltimo rei em Israel, capital Samaria, e entrando no reinado de Ezequias, rei de Judá, que é uma temporada boa no tempo do reino de Judá. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.